Muito bem, boa noite. Estamos no ar com o nosso terceiro episódio do podcast. Sejam bem-vindos a essa live. Estou aqui em Curitiba, sou o Kleber Oliveira, membro da equipe inspetoral de pastoral, e quero chamar para cá para apresentar esse podcast hoje, ela lá de Santa Catarina, da cidade de Rio do Sul. Boa noite, Isa. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou a Isabela Miller, eu tenho 16 anos e eu sou aqui de Rio do Sul, como o Kleber já disse. Sejam muito... Assim, ó, vai chegando, já estou aqui com o meu chimarrão. Falar nisso, ó, promoção vocacional, entra em contato com o escritório de pastoral, compra lá também a sua cuia. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, irmão Lucas Albino, a você que está chegando por aqui. Vai comentando, não é, Isa? Vai comentando aí e a gente vai dar início, então, a esse nosso podcast, não é verdade? Muito bem, o nosso podcast de hoje vai ser muito interessante, com convidados muito especiais. É um projeto inspetoral para preparar todos os salesianos e missionários para a próxima missão que a gente vai estar tendo esse ano, que está sendo feita com muito carinho, né, Kleber? Muito, muito. Olha, semana que vem já começa no Paraná, né? Então, a partir de domingo, o Paraná está se movimentando com esse projeto Animação Missionária Juvenil, que nós já aprendemos aqui no podcast o que era. Então, gente, ó, um apelo. Pega o link, chama a avó, o vô, o papagaio, o pessoal dos grupos de jovens, vai mandando esse link para que a gente possa participar aqui com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. E vai interagindo com a gente nos comentários, mandem perguntas, falem de que cidade que vocês falam, porque a gente tem os 3 estados aqui conosco. É bem importante a participação de vocês para esse podcast ficar mais incrível ainda. Muito bem. Isa, afinal, o que nós vamos conversar hoje? Então, Kleber, hoje a gente vai estar falando sobre salesianidade e missão. Qual que é a relação dessas duas coisas? O que a gente tem a ver com os salesianos, né? Até porque a gente é salesiano, a gente tem o espírito salesiano conosco, e a missão é rodeada do carisma salesiano por todos os participantes. Muito bem, por isso roda a vinheta. E eu quero chamar para cá ele que é o referencial da PJS no estado do Paraná, Padre Adriano Toiler, que é formado em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e também em teologia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Padre Adriano, seja muito bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Além do Padre Adriano, a gente também vai ter outros convidados, e eu quero chamar aqui o Padre Jefferson, que vem lá da comunidade de Massaranduba, de Santa Catarina. Ele é referencial da Pastoral Juvenil lá do estado de Santa Catarina, aqui, né, de onde eu falo, e ele é formado em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e teologia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Além de ter um carisma incrível, vem para cá, Padre Jefferson. Participar de mais um podcast aqui. Muito bem, Padre Jefferson, seja bem-vindo também. Queremos acolher com muito carinho ele que nasceu em Massaranduba, no estado de Santa Catarina, e hoje é também referencial da Pastoral Juvenil lá para o estado de Rio Grande do Sul e também assessor de pastoral no Colégio de Santa Rosa. Também é formado em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e teologia pelo Centro Universitário Salesiano. Padre Edivaldo, seja muito bem-vindo. Boa noite, que alegria estar aqui com vocês e vamos sacudir hoje essa internet com salesianidade e missão. Gente do céu, é gente de peso, né, Isa? É gente de peso, né? E antes de começar, já quero dizer para vocês, divulgando aqui nossas redes sociais, dá o link nesse vídeo, compartilha com os amigos, começa a seguir o Salesiano Sul aqui no YouTube e também lá no Instagram, é Salesianos_Sul, porque é bem importante ter a interação de vocês em todos os conteúdos. A gente está cheio de conteúdos para mostrar para todos os jovens e pessoas que acompanham o nosso grupo salesiano, né? Isa, só quero também pedir uma força para a galera que está aí acompanhando a gente no YouTube, no Facebook. Eu sou natural de São Paulo. É a primeira experiência com cuia de chimarrão. Gosto de tomar chimarrão, mas se alguém for especialista de como desentupir a bomba, por favor, comenta aí também para ajudar o gordinho de São Paulo aqui. Gente, seja muito bem-vindo para esse nosso podcast. O nosso tema de hoje é
Salesianidade e Missão, como já disse a Isa, né? E queremos já dar as boas-vindas ao Wendel, a Ieda, também a Aline lá em Santa Rosa acompanhando. Vai colocando a sua cidade aqui para estar junto conosco, compartilha nas suas redes sociais, e tem muita gente legal já chegando por aqui. O Padre Gilson, nosso inspetor salesiano, que semana que vem estará conosco também no podcast de quinta-feira que vem, o Padre Dirceu e toda essa galera. Para a gente introduzir um pouquinho o nosso tema de hoje, nós queremos escutar um testemunho de uma jovem que também vive essa espiritualidade de um jeito muito missionário. Por isso, roda aí o VT do testemunho missionário. Olá, meu nome é Lívia, eu tenho 16 anos, moro em Guarapuava, no Paraná. E minha primeira experiência com missão salesiana foi a MJ de 2019, que aconteceu em Curitiba. Infelizmente foi a última MJ presencial. E em 2020 também participei, foi online. E estou me preparando para a MJ desse mês já, de 2021. Bom, o que falar da MJ, né? Experiências incríveis que eu pude vivenciar, que eu não encontrei em nenhum outro grupo ou outro movimento, só ela pode me proporcionar todas essas experiências, conhecer novas pessoas, novas realidades, ter o privilégio de poder levar a palavra de Deus para quem mais precisa e poder escutar a experiência de outras pessoas, foi algo que só trouxe coisas boas para a minha vida e mudou a minha perspectiva, a perspectiva que eu tinha de mundo. Então, várias experiências. Como o Dom Bosco já fazia, né, no oratório, ele acolhia os jovens e ele transmitia o amor de Deus, tanto com palavras, né, com as palavras de Deus, quanto em gestos. E eu encontrei isso na MJ. Eu encontrei esse amor, encontrei esse acolhimento e eu me senti realmente muito amada por todos. E como eu já percebi, a MJ, somos todos nós em um só coração. E eu estou muito feliz por, né, ter tido a oportunidade de participar. E não só a MJ presencial me trouxe todas essas experiências, como a online também me ajudou muito. A MJ online, ela meio que, para mim, ela serviu como uma válvula de escape de todas as loucuras, né, e os problemas que a gente estava vivendo no ano passado, que foi um ano muito difícil para todo mundo. E a MJ, ela me ajudou muito e ela me devolveu a esperança que faltava. E eu acho que é sobre isso. Eu acho que a missão salesiana, ela é sobre isso. É levar esperança para quem mais precisa. Como já dizia a música, né? Onde falta a esperança. O missionário, ele leva o fogo do amor de Deus para as pessoas e acende a chama do coração delas. E esse é um trabalho lindo que a MJ proporciona, né, com os jovens missionários. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte dessa história, que eu faço parte desses 10 anos da MJ e dessa família que ela é. Uma família enorme e tem muito amor, com certeza. E como Dom Bosco já dizia, né, o que somos é presente de Deus e o que nos transformamos é o nosso presente a Ele. E a MJ me ajudou, ela me transformou numa pessoa melhor. E eu tenho muita gratidão por todos os momentos que eu vivenciei, todas as experiências e todas as pessoas que eu conheci. Sei que vou levar para minha vida e seria uma pessoa muito melhor, sempre, né, melhorando e construindo assim um futuro melhor para mim, com a ajuda, né, da MJ e da missão. Espero poder estar continuando sempre nessa caminhada, poder participar de mais MJs, poder ajudar a coordenar, porque realmente é o que eu gosto de fazer e tem um pedacinho do meu coração, ou o meu coração inteiro. Mas é isso. Obrigada.
Muito bonito esse vídeo da Lívia, né? Eu acho que ela fala bastante sobre como ela encontrou o carisma salesiano na missão e ela traz para ela, né, isso. E eu tenho certeza que a Pastoral Juvenil Salesiana, que vocês fazem parte, vocês 3 convidados, é rodeado dessa salesianidade. Só que eu, como missionária, eu ouvi falar muito pouco da PJS, que é a Pastoral Juvenil Salesiana, e fiquei cheia de dúvidas para saber o que é essa pastoral, o que é a PJS, o que é ser um referencial salesiano. E quero perguntar para vocês, para o padre Adriano, para o padre... todos vocês 3, o que é o que é a PJS, assim? Respeitando a hierarquia, Kleber, pode falar aí, o Divaldo entra junto. Mas fique bem à vontade, viu? Vocês falem aí, por favor. Bom, primeiro explicando assim, quanto à inspetoria, colocar um referencial para a Pastoral Juvenil Salesiana, desde que eu estou na inspetoria, isso fazem alguns anos já agora, é a primeira vez. Então nós, como salesianos, para realmente darmos uma dedicação maior, um olhar maior diante de tudo isso, a inspetoria então colocou 3 salesianos, um em cada estado, para nós realmente conseguirmos acompanhar mais de perto toda essa realidade do trabalho que envolve o trabalho com a juventude. Então, todas as frentes que envolvem o trabalho com a juventude, nós hoje chamamos, então, de Pastoral Juvenil Salesiano. Temos aí os grupos de jovens, os grupos de adolescentes, as missões de julho, de janeiro, e tantos outros trabalhos, o trabalho vocacional, principalmente, que envolve toda essa realidade por trás também. Então, hoje, na inspetoria, a Pastoral Juvenil Salesiana se articula e se organiza eu posso dizer assim, diante de uma estrutura muito grande. Está aí o Kleber, o Teco, a Letícia, que nos ajudam muito. Cada um deles também está diante de um estado como referencial junto conosco. Então, como foi apresentado logo no início, eu, o Padre Jefferson e o Edivaldo, cada um de nós representa, e somos os referenciais, vamos dizer assim, o irmão mais velho, sei lá se esse é o termo que eu poderia pôr aqui, para acompanhar todo o trabalho que é feito nas nossas presenças salesianas, nas frentes de trabalho que os salesianos têm aqui no sul do Brasil. Nossa, legal saber. Eu, assim, missionária de tempo, de anos já, mais de 6 anos, eu acho, e não sabia também, mas acho muito importante o papel de vocês. Tenho certeza que sem vocês, assim, a missão salesiana e toda a estrutura que a gente tem não seria igual o que a gente tem hoje. A gente estava falando... Kleber, pode falar, Padre. Adicionando o que o Adriano falou ali, muito certo, muito correto. Além disso, todo o nosso trabalho que os salesianos desenvolvem é um trabalho de pastoral juvenil, né? Pois a nossa espiritualidade, como a gente conhece muito, é o sentido de trabalhar com os jovens, né? Na educação, ter uma prioridade com a educação e também no trabalho de evangelização da juventude. E o nosso trabalho, diante dessa espiritualidade toda, como pastoral, é um trabalho de pastoral juvenil salesiana, como nós vimos mesmo. Por isso, é uma pastoral juvenil, mas tendo o carisma salesiano, né? Então, todo o trabalho que a gente desenvolve é uma pastoral juvenil salesiana, tendo em vista o carisma que a gente assume, que é tão bonito de estar junto com essa juventude, né? Eu acho que agora eu sou obrigada a dizer que eu, como pessoa, assim, que nunca, estudei em um colégio que não era salesiano, eu admiro muito a salesianidade. Eu acho muito lindo, porque vocês não se importam apenas com os jovens, eu quero que ele saiba o que é isso e aquilo. Mas vocês acompanham o caminho dele, vocês vão estar sempre do lado dele e vocês mostram para onde eles têm que ir, acompanhando eles. Vocês só não falam, tu tem que fazer isso. Não, tu vai junto no caminho e vocês sempre, ensinam a gente e mostram valores pra gente. Eu acho que isso que edifica muito a salesianidade, e eu sou muito grata por isso. Vou até falar para vocês que eu agradeço muito o trabalho que vocês fazem, sabe? Eu fico encantada. Que legal, né, Isa? O Padre Edivaldo quer comentar alguma coisa também enquanto referencial? Bom, acredito que tanto o Padre Adriano como o Padre Jefferson falaram aquilo que é essencial. Acredito que a pastoral, né,
Juvenil Salesiana, cada um sendo, não é, aquele referência no Estado, tem como principal objetivo o acompanhamento. Acho que a palavra certa é essa aí, acompanhamento, certo? Quando a gente faz um acompanhamento, você dá a possibilidade de se tornar personalizado o acompanhamento. Com isso, a gente consegue distinguir aquele jovem que quer buscar um aprofundamento no amadurecimento vocacional. Então, há jovens que desejam fazer um acompanhamento vocacional para ser padre, um acompanhamento vocacional para ser uma irmã, né? Temos aqui a Ana Laura, por exemplo, Ana Laura está aí, né, Ana Laura? Ela faz o acompanhamento para fazer esse discernimento vocacional com as irmãs. Então, isso é interessante. Quando a gente tem um referencial, a pessoa ajuda a fazer essa articulação entre a casa com o jovem, mas também com a inspetoria. Padre, hoje a gente estava falando em relação a essa temática que vai também ajudar, e a Isa fez essa pergunta que é fundamental, qual que é o papel de cada um nesse processo importante de articulação nos estados, né? São vocês os referenciais mesmo, né, que garantem essa identidade carismática para cada um dos estados, mas eu faço uma pergunta assim, ó, aqui em Curitiba, no centro de Curitiba tem vários irmãos que cuidam de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade na rua, por exemplo, moradores de rua. Nós conhecemos eles como os franciscanos, porque são filhos de São Francisco de Assis, como também tem o Cotolengo, que é de São Luís Orione, né? Então tem lá os orionitas. E por que vocês não se chamam Dom Bosquiano ou coisa assim, e tem esse nome de salesiano? Vocês sabem dizer aí pra gente um pouquinho por que é chamado de salesiano e que vai dar toda essa entoada do nosso tema hoje sobre salesianidade? Qual que é a diferença? Por que vocês não se chamam Dom Bosquiano? Muito bom, Cleber. É bem interessante essa resposta, mas também a pergunta, tá? Vamos lá. Nós temos que voltar na história. Quando nós voltamos em Dom Bosco também olha para a sua história e ele encontra referenciais. E o primeiro referencial de Dom Bosco, né, para dar esse nome de salesianos, é Francisco de Sales. Era um bispo, né? São Francisco de Sales, que atuava em Genebra, tá? E ele tinha 3 características fundamentais, que para Dom Bosco era e poderia ser modelado. Primeiro, ele era muito conhecido pela sua bondade. Então, gravem aí, ó, bondade, tá bom? Segundo, a sua paciência. Era um homem também que desenvolvia muito essa virtude da paciência. E, por fim, tinha um grande ardor pastoral, uma caridade pastoral muito forte. E para Dom Bosco, esses 3 pilares sustentavam o trabalho que ele fazia também com os jovens. Inspirado nesse referencial, nessa pessoa, em suas virtudes, não é? Ele também dedica, então, esse nome de salesianos, focando, sobretudo, nesses 3 pilares de como o salesiano deve também atuar com o acompanhamento de todo jovem. Padre Edivaldo, tem um recorte da história de Dom Bosco que nós vamos assistir agora, que vale um pouquinho dessa experiência. Depois desse vídeo, eu gostaria que a gente olhasse bastante para essas 2 características. A presença da Mamãe Margarida na vida de Dom Bosco, mas também aquelas primeiras intuições. Vamos assistir junto. Roda aí o VT. Ó, esse é um recorte muito bonito, né? Do momento que Dom Bosco tem as primeiras intuições e começa a se questionar sobre qual será a sua missão. O que é interessante é isso aqui, né? Ele é tão jovem, é um molecão, né? Tá ali, ó, se questionando de como pode ser útil. E tem uma figura que o Padre Edivaldo falava muito importante, que é a figura do acompanhamento, né? Do acompanhamento. E a Mamãe Margarida faz todo esse acompanhamento na vida desse menino chamado ali Giovanni Melchior Bosco, que depois nós conhecemos como Dom Bosco mais para frente. Isa, o que mais que temos aí para perguntar para os nossos referenciais? Então, Kleber, como o vídeo falava um pouco do começo da missão de Dom Bosco, ele percebeu que ele tinha uma missão e deu tchau para a mãe dele apoiou a missão dele. Eu queria perguntar para vocês que são salesianos, mais especificamente para o Padre Jefferson, pode ser, o que a missão significa para o salesiano?
Olha, a missão, ela é a vida do salesiano, né? A nossa congregação nasceu com o objetivo de evangelizar, mas também Dom Bosco, durante a caminhada, ele falou que nossa congregação também é uma congregação de missão. Talvez, se não fosse uma congregação missionária, nós não estaríamos aqui hoje, né? E a missão para o salesiano é muito séria, devido à opção que a gente faz de acompanhar, de estar junto com jovens. A nossa missão faz parte, e ela, assim, quando posso falar por mim, assim, no sentido de que escolhi ser salesiano por causa da juventude, por causa do trabalho com a JS, com a missão, e de ver tanta coisa bonita que pode ser feito e que faz parte da nossa vida, que isso integra toda a nossa vocação também, no sentido de colocarmos isso a serviço da missão, que é evangelizar, de estar junto com jovens, de fazer este acompanhamento, de estar sempre junto com a juventude, sempre buscando essa alegria salesiana diante dessa espiritualidade tão bonita que nós temos. Padre Adriano, se eu perguntasse para o senhor assim, aonde acontece a missão dos salesianos? Aonde é o campo de missão, né? Eu dizia antes do vídeo que tem lá os franciscanos, orionitas e dos salesianos propriamente dito, né? Muito bem. Pergunta interessante. Para nós que estamos no meio, a gente muitas vezes vive essa realidade e acaba não pensando palavras certas para falar. Mas em si, aquilo que o padre Edivaldo trouxe, aquilo que o Jefferson trouxe rapidamente, nasceu com o nosso fundador, que foi São João Bosco, o nosso carisma específico, o nosso jeito de ser igreja no mundo. Então, assim, somos igreja com um tempero, podemos dizer assim, com algo peculiar nosso, que é o nosso carisma, que é o nosso jeito de ser igreja. E aí, aonde que acontece, nós temos como prioridade, como foco, como missão específica o trabalho com a juventude, a educação, o acompanhamento da juventude em si. E esse processo missionário acontece aonde, Padre Edivaldo, propriamente dito, assim? Tem um lugar específico da educação que se ramifica o trabalho, né? Porque, veja, os salesianos estão espalhados aí por vários países, não é? Acontece a missão de maneira, então, um pouquinho assim, aonde que de fato, concretamente, acontece a missão salesiana? Olha que interessante. Para a gente poder especificar essa pergunta, é preciso voltar para Jesus Cristo, né? E ele sempre fala do mandato de cuidar dos mais pobres. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, a gente percebe que nos Atos dos Apóstolos, eles têm esse olhar específico para os mais pobres. E Dom Bosco, né, inspirado em São Francisco de Sales, que também tem todo esse caminho bonito de espiritualidade, escreveu o Tratado do Amor de Deus, né, nos ajuda também a olhar com carinho para os mais pobres. Logo, a espiritualidade salesiana é focada naquele jovem mais pobre, né? O nosso pátio, o nascimento da congregação salesiana nasce dessa perspectiva, né? Nasce de uma prisão, né? Daquele jovem que era deixado à margem da sociedade e traz ele para o meio, insere, né, no centro, né, junto com Jesus e mostrando para ele que ele é protagonista da ação. Então, hoje, se nós formos analisar o nosso pátio, a nossa missão se realiza hoje aonde há juventude, sobretudo aquela juventude mais pobre e abandonada. Hoje, então, nós vemos aí um pátio virtual, né, de tantos jovens que estão aí à mercê, às vezes de uma educação mais, né, de um acompanhamento na educação mais qualificada. Às vezes nós precisamos olhar um novo pátio, né, que essa realidade pandêmica também veio nos ajudar a refletir, de jovens que não têm acesso à educação, que não têm acesso à igreja, a uma catequese, né, uma iniciação cristã. Então, quando a gente fala um pouquinho do pátio salesiano, da onde nasce a nossa missão, a gente sempre olha o jovem mais pobre e abandonado.
Isso, eu acho muito bonito essa missão que vocês têm. E como que tu disse, padre, que a missão acontece em todos os lugares, principalmente aí com os jovens abandonados, desde que, tipo, a gente vá com os valores salesianos e aplique lá e tente ajudar. E eu queria perguntar para vocês quais que são esses valores salesianos que são essenciais para uma missão. O que um salesiano precisa ter, o que ele precisa atuar e mostrar para os outros para poder realizar uma missão. Antes da resposta dos padres, eu acho que vale muito assim, ó, você que está nos acompanhando aí em casa, comenta aí no chat, para você que está nos acompanhando, que valores salesianos tocaram a sua vida pessoalmente e que te encantam no processo missionário. Então comenta aí. Então fica aí a pergunta também para os padres enquanto resposta. Quem pode responder, fique bem à vontade aí, viu, gente? Senão a gente chama, né? Na minha vida, participando, eu me encantei vocacionalmente, dizendo, né? Me encantei, me apaixonei por Dom Bosco, trabalhando e também participando dos grupos de jovens da minha paróquia de Ponta Grossa, que é uma paróquia salesiana também, no Paraná. Ali eu aprendi o que era aprendi quem era Dom Bosco, comecei a conhecer um pouquinho mais sobre Dom Bosco, né, e esses valores que a gente via através do contato que a gente tinha com diversos salesianos, com os seminaristas que a gente tinha contato, dos encontros, principalmente dos encontros da JS, dos retiros, das missões. Isso mostrou para mim um sentido muito de proximidade, um sentido de alegria de fazer as coisas, coisa que muitas pessoas não conseguem demonstrar, e o carisma salesiano demonstra muito isso para nós, e eu me encantei através disso, dessa alegria de fazer as coisas, de estar junto com a juventude, de valores no sentido de valorizar a nossa própria vida, desse protagonismo juvenil que mostra tanto que a igreja muitas vezes pensa que os jovens não têm capacidade de fazer as coisas, né? E os salesianos colocam isso muito sério, dando chance de promover o protagonismo juvenil. Isso me encantou bastante, também estudando e também conhecendo a vida de Dom Bosco e colocando assim em prática os ensinamentos e aquilo que Dom Bosco nos encanta muito diante do seu carisma. Eu acho que essa pergunta se encaixa também para os outros padres, né? Pode ser agora o padre Adriano. Quais os valores que tu acha que são essenciais para a missão, assim, para ti? Eu acho que tu está mutado. O senhor está... Isso, padre. Aí, agora deu bom. Enquanto o padre Adriano liga lá, olha que interessante. A Giovana também está deixando aqui seu recado de valor. A doação, a entrega, a vida partilhada, o encontro com Cristo no outro. A Patrícia Vieira também, que esteve aqui conosco no podcast. Boa noite. A paixão pela vida, a espiritualidade do cotidiano e dedicação pela vida das juventudes. Também a Maria Clara, que é a nossa coordenadora do GAN inspetorial, né? Ela diz, olha, acredito que um grande valor é expresso na missão salesiana é a alegria. E aqui de São José dos Pinhais, a irmã Isabel dizendo como é bom fazer parte da espiritualidade salesiana, entre os adolescentes e os jovens. Você também que está nos acompanhando, comenta aí no chat. Por favor, padre Adriano, pode responder para a gente. Eu lembrava um pouco aquilo que são pilares para nós, quando nós dizemos que essa é uma casa ou uma presença salesiana. A dimensão da acolhida. Então, assim, uma casa salesiana sempre tem que ser uma casa que acolhe. Isso já se fala desde os primórdios da congregação. Então, uma das características que me chama muita atenção, que me encanta e que eu vejo que aos outros também faz bem, é a dimensão da acolhida. Se sentir acolhido, se sentir em casa, se sentir realmente parte daquela estrutura como um todo. E não como alguém que vai lá para fazer uso, eu simplesmente venho fazer um curso, vocês prestam o serviço, eu faço a minha parte e vou embora. Não, mas realmente há um envolvimento, então assim, essa dimensão da acolhida. Somos uma ordem religiosa, então assim, somos uma igreja que evangelizamos. É uma outra característica que sutilmente, é um colégio,
tem uma realidade de apresentar o quesito religião, vamos dizer assim. É uma paróquia, é claro, explicitamente, porque é uma paróquia. Quem vem numa paróquia realmente vem numa outra caminhada, né? É uma faculdade, hoje não temos mais tanto, mas os internatos, orfanatos, assim chamados, e aí as diversas dimensões. É um pátio onde se faz amigos, e entre amigos a gente sempre gosta de viver a dimensão da alegria, da vida, né? Então são características realmente que me encantam muito, a dimensão da acolhida, da evangelização, ou seja, a vivência da própria religião, algo muito claro, sem ser proselitista, mas realmente apresentando também este Cristo que nos entusiasma e nos anima a viver, e a dimensão da amizade, realmente um espaço onde se faz amigos e amigos para a vida. Eu posso dizer, e um tempo atrás, inclusive num grupo que eu participava, me chamou muito a atenção quando dizia assim, olha, posso dizer com toda a tranquilidade que os melhores amigos que eu tenho, eu os conheci e eu cativei a minha amizade com eles dentro da obra salesiana, dentro da presença salesiana. Para você que acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo. Estamos no nosso podcast, no 3º episódio, com o tema Salesianidade e Missão. E aqui conosco está o Padre Adriano, referencial para a Pastoral Juvenil no estado do Paraná, o Padre Jefferson, Santa Catarina, e o Padre Edivaldo, Rio Grande do Sul. Antes da fala do Valores para o Padre Edivaldo, eu gostaria que você, por favor, adolescentes e jovens, estão aqui os nossos referenciais salesianos. Muito mais do que mandar aqui no chat, você tem o WhatsApp do seu referencial. Mande para ele assim, ó, quando foi que ele, em algum momento, transpareceu ou testemunhou para você um valor que foi fundamental na sua vida. Então escreva lá um WhatsApp, mande para ele também como referencial, tá bom? Padre Edivaldo, por favor. Muito bom, mano. Estava aqui contemplando aquilo que o Padre Jefferson, o Padre Adriano falaram, né? Muito interessante. E eu só complemento com a seguinte frase, ou o pensamento. A missão salesiana, ela também é caracterizada pelo sistema preventivo, certo? Então, o que é o sistema preventivo? Olha, Dom Bosco olhava então aqueles jovens mais pobres, abandonados na prisão, e percebia e olhava assim, como que eu posso, tá, educá-los e evangelizá-los, mas preventivamente? Então, nascem os 3 pilares do sistema preventivo, certo? Que é a razão, religião e o amor, a caridade, certo? Ora, olha que interessante, são 3 pilares, razão, religião e amor, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai vendo, então, nesses 3 pilares, alguns sinônimos que é muito interessante. E quando nós falamos em razão, como educar hoje os jovens para a consciência crítica, educar os jovens para o seu projeto de vida, tá? Educar os jovens, então, para olhar o próximo, tá? Educar os jovens para sair de si mesmo e perceber que, no encontro com o outro, ele amadurece, ele cresce e se desenvolve. Quando se fala em religião, como religar esse jovem que estava talvez até desconectado, né, da igreja, da palavra, né, desse espírito missionário. Então, como conectá-lo, como religá-lo? E a religião vem para dar esse suporte, né? A partir de uma catequese consistente, a partir de uma iniciação cristã que possa ajudá-lo, de fato, a fazer um encontro pessoal com Jesus, certo? E Dom Bosco é expert nisso. Ele atraía os jovens pela música, atraía os jovens pela brincadeira, atraía os jovens pela mágica, atraía os jovens por várias situações, vários mecanismos, para que eles pudessem depois fazer o seu itinerário mesmo, de encontro pessoal com Jesus, o seu amadurecimento como fé cristã. E por fim, essa caridade. Olhemos para a nossa realidade, né? Quantos jovens missionários salesianos saíram da Itália e foram para cada canto desse mundo, para a Patagônia, né, para o Rio de Janeiro? Quantos jovens missionários, né, foram para Santa Catarina, por exemplo, Luiz Alves, depois começaram para Ascurra, subir lá toda aquela região de Rio do Sul, né? Então a gente vai percebendo que esse espírito missionário, ele vem de um trabalho anterior, que se chama sistema preventivo. Olha,
Enquanto vocês iam falando, né, eu fico imaginando assim, ó, esse menino que é pobre, chamado Giovanni Melchior Bosco, né, lá na região norte da Itália, em Turim, ali, vive a sua experiência, e, ó, a experiência para ele é tão profunda enquanto valores, que ele precisa transcender para as pessoas, né, não consegue segurar para si. E é interessante, né, nós vamos passar agora um recortezinho também do filme de Dom Bosco, que ele já adulto, ele também já com a missão encaminhada ali naquela região, e começa assim, ó, deu certo, valeu a pena, os jovens estão fazendo essa experiência bonita de Deus, e ó, gente, a missão acontece para fazer, como diz o delegado da Pastoral Juvenil Salesiana, o Padre Sérgio, de Deus. A missão acontece para fazer a experiência de Deus, né? Então, nesse sentido, olha que bonito, a experiência de Dom Bosco, que faz uma síntese e faz o primeiro convite aos primeiros meninos ali do oratório. Ó, Dom Bosco não vai buscar em Marte os meninos. Dom Bosco busca daqueles que estão vivendo a experiência muito profunda no pátio salesiano, para continuar a missão. Por isso vamos assistir juntos. Roda o VT. Olha que experiência bonita ali, né? Dom Bosco começando a sua congregação. Padres Edivaldo, Jefferson e Adriano. Quando foi que vocês também se sentiram tocados por esse convite, sabe? Olha, imaginem ali, ó, vocês também em algum momento da vida de vocês estiveram sentados naqueles bancos e também tiveram motivados pelo encantamento a Dom Bosco, né? Então, por favor, testemunhem para nós quando foi o seu chamado, que sentido tem participar da missão salesiana e o que encanta, fascina nessa missão, né? Olha, como eu disse anteriormente, o que me encantou muito foi essa questão da presença e da alegria. A princípio, a gente se encanta demais, assim, no bom sentido, logicamente, por Dom Bosco, e depois vai percebendo o quanto Dom Bosco tinha presente Deus na vida dele. E essa dimensão de seguir Jesus Cristo com a forma e o jeito de Dom Bosco me encantou demais, nesse sentido de que faltava alguma coisa na minha vida para eu poder me completar, assim, no sentido da minha espiritualidade, de integrar todas as dimensões da minha vida, né? E esse sentido me encantou demais. Assim, e talvez esse chamado tenha sido mais forte por me sentir bem entre os jovens, por ter essa espiritualidade, dessa alegria, do espírito de família, nesse sentido de acompanhar, de estar sempre juntos. Isso me encantou bastante e que me completa hoje, me realiza no sentido de trabalhar sempre com esses jovens, estar sempre junto com eles. Acho que a gente passa também para o Padre Edivaldo. Pode falar qual que é o teu testemunho da missão? Eu acredito que para mim é muito forte, eu acho que eu encontro pessoal com Jesus, certo? Então o que me encanta? Me encantou essa primeira experiência pessoal com Jesus do jeito de Dom Bosco. Quando eu era pequeno, lá em Massaranduba, eu participava do oratório. Quem coordenava o oratório salesiano naquele tempo era o irmão Frederico. Tinha um padre do Pirulito também, né? Padre Tarso, a gente falava naquele tempo. E a gente gostava de participar das celebrações, de participar do oratório, porque nós éramos bem acolhidos. Muito bem. Então, essa acolhida nos levou a fazer também uma experiência pessoal com Jesus. Como? A partir das orações, a partir da convivência, a partir das músicas, certo? Bom, então isso foi alimentando dentro de mim, por que eu também não posso ser assim? Ou por que eu também não posso ativar isso em mim? E é interessante que, a partir dessas perspectivas, dessas perguntas, dessa experiência forte no oratório e na comunidade salesiana, na paróquia salesiana do Sagrado Coração de Jesus, isso foi despertando também o desejo de entrar e fazer uma experiência pessoal junto com Jesus, mas do carisma salesiano. Então fica claro para nós e para mim hoje essa clareza de que
O primeiro passo, de fato, é um encontro pessoal com Jesus. E depois o carisma salesiano nos leva a amadurecer, a crescer e a desenvolver esse chamado de Deus. Olha, a professora Graça disse assim, ó, que o senhor está virando o padre Pirulito lá de Santa Rosa, ó. Por aqui também. O Limãozinho e, claro, o padre do like, né? O padre do like. Muito bem, meu povo. Que alegria tê-los aqui conosco. Que alegria, né? Padre Adriano, por favor, também o seu testemunho para a gente. Achei que o Jefferson já ia intervir, porque eu, quando eu falo do meu despertar vocacional, sempre sou bastante longo, mas eu vou ser bastante sucinto aqui. Bom, eu aprendi a falar que o meu despertar vocacional se dá a partir de 3 realidades. O primeiro, da vivência religiosa da minha família. Então, eu nasci numa família e cresci numa família bastante praticante, de irmos à igreja, de termos uma inserção junto na paróquia. Isso se deu lá na cidade de Mingaguaçu, no Paraguai, desculpa. Eu nasci aqui no Brasil com poucos dias de vida, então junto com a minha família fomos para o Paraguai e lá me criei até os 15 anos. Então toda a minha inserção com o mundo salesiano se deu lá. A partir do momento então que eu tinha essa convivência e essa inserção na comunidade local, também estudei no Colégio dos Salesianos e ali desde pequeno conheci quem foi Dom Bosco, Maria Auxiliadora e toda essa espiritualidade. E aí eu tive um diretor que nos chamava muita atenção, ele era bastante jovem ainda, ele era o diretor do colégio, era professor em sala de aula, nos intervalos ou os finais de semana nos oratórios ele estava no meio de nós jogando, acampando, fazendo todas as atividades. E eu pensava, bom, se um dia eu for ser padre, porque sendo coroinha, estando na igreja, sempre o pessoal vivia buzinando no ouvido, né? Você vai ser padre, vai ser padre. Então, assim, querendo ou não, isso também fazia eu pensar, desde pequeno. Eu falava, bom, se eu for ser salesiano, eu quero ser assim, ou se eu vou ser padre, na verdade, eu pensava, eu quero ser assim, estar no meio da gurizada, fazendo toda essa atividade. Então, assim, realmente, dentro do carisma salesiano, eu vi essa oportunidade de ser quem eu sou enquanto pessoa, enquanto características minhas, e poder colocar isso a serviço também. E um terceiro momento decisivo, nós lá em casa somos 3 irmãos, eu sou o caçula, e o meu irmão mais velho, ele entrou para o seminário quando estava na 4ª série. E lá no Paraguai era o costume a família inteira levar o candidato, o vocacionado até o seminário, no sentido de entrega, de que a família estava apoiando a escolha do filho e tudo mais. E na hora de ir embora no domingo, eu abracei o meu irmão, comecei a chorar, eu falei, não vou deixar o meu irmão aqui, onde é que ele vai ficar, como assim e tudo mais. E então quem ia começar a ser o diretor do meu irmão até o ano anterior tinha sido o diretor e pároco de toda a presença lá em Mingaguaçu, onde eu morava. E ele disse, deixa o Adriano aqui uns dias, senão ele vai ficar com raiva dos padres que roubaram o irmão dele. Assim, pelo menos, ele vai ver onde o irmão dele está ficando e, de repente, ele também vai querer ser salesiano lá na frente. E lá eu fiquei 4 dias, mais animado com meu irmão e no meio daquelas atividades do que voltar para casa. Aí depois eu voltei para casa e quando eu cheguei em casa, abracei minha mãe de saudade e tudo, e disse, mãe, eu também quero ser padre. E me emociona um pouco, mas a minha mãe disse assim, bom, tu é muito novo ainda, mas se for isso, eu tô aqui para te apoiar, né? Claro que a mãe já correu e contou pro padre novo lá, o Adriano quer ser padre também, vamos acompanhar e tudo mais. Então, assim, a minha experiência e o meu despertar vocacional se dá dentro desses 3 pilares, né? A realidade religiosa da minha família, a oportunidade de ter podido crescer e conhecer a minha própria fé dentro de uma casa salesiana e de ter tido um bonito exemplo de um salesiano também. Eu quero pedir para a equipe, para a gente terminar, estamos chegando ao fim dessa live, eu gostaria de pedir para a equipe que projetasse aqui uma imagem de uma foto que tirei na missão que nós fizemos em Viamão, no ano de 2019. E nessa imagem, eu queria que a gente contemplasse isso. Por quê? Porque a missão nos leva para Deus, para Deus. É uma foto de uma criança com os dedos bem entrelaçados para rezar. Então, peço para a equipe que projete aqui para a gente, por favor, e a gente conclui esse momento com os padres rezando conosco também, e pedindo, olha que foto significativa, gente. Essa é a foto do oratório, para nós muito bonito. É um momento de vivência muito forte, muito forte. E ali a criança entrelaçou os seus dedos para rezar. Com certeza, a oração do coração de uma criança chega aos céus com muita ligeireza, como dizia minha mãe, com muita ligeireza. Então, que essa Ave Maria, que é o motivo que o padre Adriano possa
motivar e rezar por nós, também alcance aos céus, para que abençoe a nossa MJ, sobretudo a MJ que é do Paraná, que já começa nesse domingo, e que essa criança aí projetada para nós também seja um exemplo bonito de uma missão que é de Deus, para Deus, e é nela que nós vivemos. Por favor, Padre Adriano. Diante da proteção de Nossa Senhora Auxiliadora, título que nós com carinho invocamos nas nossas presenças salesianas, nos colocamos. Que ela nos cubra com o seu manto, que ela nos conduza, que ela nos livre de todos os perigos, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Também que a bênção, né, dos padres também possa nos alcançar também. Por favor, nos conceda a bênção. Quem sabe o Padre Edivaldo motiva e depois nós recebemos a bênção dos 3 sacerdotes aqui presentes. Com certeza. Eu acho que antes da bênção, a nossa gratidão, né, por fazer parte dessa experiência inovadora da nossa Inspetoria Salesiana São Pio X, aqui no sul do Brasil, né, com esse evento maravilhoso que é o podcast, né, levando mensagem, levando educação, mas também evangelização. Nós sabemos que muitas pessoas que nos acompanham estão passando por dificuldades, ou financeira, ou de saúde, ou de relacionamento. E que essa bênção de Deus possa chegar a cada um que esteja precisando realmente, e que de fato essa bênção se transforme em graça a cada um de vocês. Então vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Bosco, Pai e Mestre da Juventude, e de São Francisco de Sales, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Padre Edivaldo, obrigado, Padre Jefferson, obrigado, Padre Adriano. Esse é o nosso podcast, no 3º episódio, que chega ao final. Semana que vem temos o quê, Isa? Semana que vem a gente vai ter o tema missionário, e a gente vai estar trazendo um pouquinho de participantes que já foram missionários em missões bem importantes e também testemunhos de jovens que estão sendo missionários ainda, e é bem importante a participação de todos. Convido vocês que estão nos assistindo, acompanhando pelo Facebook, para participar dia 15 às 8 horas da noite no YouTube e no Facebook. Toda semana a gente está tendo podcast, também vai para o Spotify depois, lá no da Inspetoria, então é bem importante a participação de todos vocês, contamos com sua presença. Show de bola, vamos agradecer a nossa equipe técnica nesses últimos 2 minutos, tem muita gente envolvida nesse podcast, queremos mandar um abraço para o nosso padre inspetor, o padre Gilson Marcos da Silva. Queremos mandar um abraço também para o nosso delegado inspetorial para a Pastoral Juvenil Salesiana, o padre Sérgio Ramos de Souza. Padre Sérgio, na hora do ensaio, a Isa tinha dito assim, vamos mandar um abraço para o padre delegado espiritual, né? Inspetorial. Também serve. Também serve. Equipe inspetorial de comunicação, padre Dirceu nos acompanhando lá em Joinville, o Pedro Luvisotto e também o Ademilson. Referencial Salesiano de Comunicação do podcast, o Padre Edivaldo, que está aqui com a gente também. A direção de produção, as nossas queridas amigas Rafaela Peixoto e Laura Matos, que está nos acompanhando hoje também aqui, que montou todo o roteiro e que também está na direção desse conteúdo. A nossa direção técnica, que é aquelas pessoas que nos salvam dentro desse podcast, sem eles a gente não tinha podcast, o Marcelo Juliano e o Leonardo Winter. E também na direção de toda a divulgação, de marketing, ela, Eduarda Brasilio. E também a Isabela Miller, que está apresentando esse podcast de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Fiquem com Deus. A vocês todos, nossos referenciais, nossa gratidão e boa noite. Termina aqui o nosso podcast na sua 3ª edição. Valeu. Boa noite, gente. Feito, um abraço.